Vendas de videogame no geral nos Estados Unidos no mês de novembro de 2025 teve sua pior performance desde 1990. E nem o Switch 2, tendo de vento e polpa, se salvou disso não. Além disso, a Nintendo aparentemente está cancelando a produção de Nintendo Switch 2 Bundle com Mario Kart World. Bora falar sobre isso nesse vídeo aqui agora, simbora. E aí pessoal, bem-vindos ao canal de Gameplay, quem fala é o Diego, estamos de volta para mais um vídeo. Bora pra matéria 1, 2, 3 e diretamente no site de Gameplay News, canal de gameplay.com ou de gameplaynews.com. Vamos falar sobre o pior novembro dos Estados Unidos desde 1990, se tratando de venda de videogames, tá? Esses dados foram levantados pelo Circana, que é uma organização, um instituto, uma empresa, não sei, que faz levantamento de dados de vendas de videogames, são especializados nisso, e quem deu bastante informação sobre isso também foi o Matt Piscatella, que é um analista referente a games, ao mercado de games, tá? O que acontece, galera? Foi o pior novembro para vendas de hardware desde 95. O pior em faturamento de jogos físicos desde o início do monitoramento. Ou seja, desde quando a Circana começou a monitorar as vendas, foi o pior da história. Total de dólar movimentado em novembro de 2025 foi 5,9 milhões, 4% abaixo do ano anterior. Falando de hardware, foi 27% abaixo. Cara, e não foi tão ruim, foi 695 milhões de dólares movimentados, e não tem esse valor desde 2005. Você tá dando de unidades, quantidade de consoles vendidos, né? 1,6 milhões de consoles no mês de novembro. O pior desde 1995. É bizarro, né? Isolando a plataforma, Xbox teve uma queda de 70% comparado com o ano anterior. PlayStation 5, 40%. E o Switch com o Switch 2 somados, 10% a menos. Mas vale ressaltar que a gente está falando de Switch e Switch 2. Ano passado não tinha Switch 2, era só Switch 1, no fim da sua vida. Então Switch 1 sozinho ano passado vendeu 10% a mais do que o Switch 1 e o Switch 2 juntos nesse novembro de agora, né? A Nintendo foi menos pior, né? Como a gente pode ver aqui. Embora tenha um console novo, embora teoricamente ela teria que vender mais, não é bem assim. E eu vou falar por que não é bem assim um pouquinho mais pra frente. De acordo com o Matt Piscatella, um dos problemas é o preço alto, né? Nós temos aí o preço médio de um hardware atingindo 439 dólares, e o Switch 2 está acima disso, que ele custa 450 ou 500. Foi um aumento de 11% em relação ao ano anterior. O Xbox especial teve um aumento médio de preço de 30%. Coisa demais, né? Já o Switch 2, Piscatella destaca que apesar de seu console que vendeu mais rapidamente na história dos Estados Unidos, suas vendas em novembro ficaram abaixo do Switch original no mesmo período inicial.